Fala galera, aqui quem fala é Harnifer Sérgio de Oliveira, mais conhecido online como HCOO no poker. Bom, hoje eu vou fazer uma breve apresentação, um breve resumo do que foi a minha carreira dentro do poker, para eu chegar aqui e estar fazendo essa apresentação para vocês. Bom, como visto ali, como eu já falei no começo do vídeo, meu nome é Harnifer Sérgio de Oliveira, eu tenho 27 anos, meu principal nick online é HCO no PokerStars, mas tem outros nicks em outros sites, né? Harnifer, Harnifer1, Oh My God e HCO Here. Ah, bom, e hoje eu vou resumir de uma maneira bem enxuta para vocês os principais pontos da minha carreira, e a intenção é fazer um vídeo bem curto mesmo para que todos possam, em algum momento aí, se precisar ter algum contato ou entender quem sou eu dentro do poker, ter algo rápido para assistir, não ser aqueles vídeos demorados contando a minha história. Pode ser que futuramente eu faça um bem detalhado. Mas para quem gosta de um pouco de história, que é algo um pouco mais detalhado, né? Eu já dei uma aula sobre mindset para Card Room, onde eu fui instrutor por algum tempo. E nessa aula de mindset eu fiz uma introdução um pouco mais minuciosa da minha carreira. Então, para quem quer um pouco mais de detalhes, depois eu vou deixar o link embaixo aqui desse vídeo, ou para quem está assistindo no Google Forms, né? Google Formulário, vai ficar ali também à vista esse vídeo para vocês assistirem. A aula de Mindset, por sinal, foi uma das aulas que eu mais tive assim um feedback positivo da galera. Então, para quem está começando aí no meio do poker, ainda não teve nenhum contato com nenhum tipo de material meu, seria de grande valia aí para vocês, eu acho, esse vídeo de mindset. Bom, início do poker. O início do poker aconteceu, eu acho que como a maior parte da galera, né? Eu comecei jogando cash game live com amigos, assim. Foi na época que eu tinha de 16 para 17 anos. Resumindo, eu comecei no cash game live, né, home game, e desde sempre, assim, a vertente que eu mais dediquei horas no poker foi o poker live, né? Desde jogos com bains ali de R$ 2 quando eu comecei, até jogos com cacifes de 5.000 quando eu jogava na Vicente. Jogos que eu sentava na mesa com cacifes de R$ 5.000 na minha frente. Então eu frequentei esses jogos de centavos. O jogo que eu mais fiz volume em horas grindadas com certeza foi o 5 no botão. Mas cheguei a jogar. O jogo mais caro que eu joguei, por sinal, foi em 2018. Que eu comecei jogando um 5 no botão, depois virou 10-20, depois 10-25, depois 25-50, depois virou 10-25-50. E para ver o flop no PLO, 10-25-50 era pré-flop toda a mão ali, 200, R$ 300. Foi lá no Batel Poker Club. Mas enfim, a modalidade assim, o stake que eu mais grindei de cash live com certeza foi o 5 no botão e a modalidade Texas Hold'em. Aqui algumas fotos de um jogo que tem na cidade de Santo Antônio da Platina. É um jogo de 5 no botão, as fichas brancas R$ 1, a vermelha 5, azul 10, verde 25, azul clara R$ 50. Bom, no online, nessa época aí que eu comecei nos home games e tal, eu me mudei para Curitiba porque eu passei em 5 federais e uma delas era lá. Comecei a estudar na UTFPR, Engenharia de Computação, e nesse meio tempo aí eu descobri a Liga Curitibana. Comecei a grindar alguns torneios lá, mas ainda assim meu maior volume de jogo era no cash game. Começou sendo 50 centavos, R$ 1, e passou um tempo, se tornou acho que 1, 2, e depois de um breve momento também se tornou 5 no botão, que foi o jogo onde eu realmente me estabeleci. Mas, vez ou outra, eu comprava uns dólares e colocava lá no Full Tilt, que foi o primeiro site que eu abri conta. E num desses depósitos, assim, aleatórios, pegava, depositava US$ 100, jogava 3 torneios, tipo um de 26, outro de 55, outro de 11, assim, vamos supor, mais ou menos isso. Num desses depósitos eu fui e cravei um... Cravei não, acho que peguei segundo num... Já grindava cash, né? Live na liga e fazia faculdade. Mas fui e acertei um torneio lá que deu US$ 1.800. Pô, ficou bacana, deu um jump ali no meu bankroll. Continuei grindando 5 no botão e tava já tendo regularidade nos ganhos quando
chegou a oportunidade, né, de grindar pra Forbet, ou pro time do Yuri, que é o The Nerd Guy, ou pro time do Alex Gelins. E por que surgiu essa oportunidade? Além de eu estar, tipo, tinha me tornado um reg, né, com uma certa solidez ali no 5 do botão, na Liga Curitibana. E online também eu estava tendo bons resultados. Na época era 440 180 players e um pouco depois virou 450 180 players. Na época não tinha tipo um volume monstruoso assim de regs que grindavam tipo 20, 30 telas nesses 440. A galera na média jogava de 10 a 15 telas por dia. Então 2.500 games ali, pode botar aí que foi mais ou menos uns 6 meses para eu gerar esse gráfico. Mas logo no começo desse gráfico dá para perceber ali que eu tive uma boa upswing, né? Antes de 300 jogos eu já tinha feito tipo mais de $2.000 de bankroll. Então pensa, alguém que tinha cravado lá $1.800 no Full Tilt, daí mais de $2.000 aqui no PokerStars nesse Sitting Goal, e tava tendo bons ganhos ali no Cash 5 no button. Sendo que meu volume principal era o Cash Game 5 no botão. Basicamente eu jogava tipo esses 450 de manhã, daí chegava à tarde, já ia pro Cash e ficava até a noite. Assim. Foi bem a época que eu resolvi trancar a faculdade, me dedicar realmente ao poker, assim, ver o que ia dar, e se não desse nada eu voltaria para a faculdade. Não estava muito feliz ali com o cenário universitário de modo geral. Eu imaginava uma coisa quando eu estava no ensino médio e quando eu ingressei realmente na faculdade, foi um choque bem grande, assim, algumas coisas que eu acabei percebendo no meu dia a dia dentro da faculdade. Bom, então eu me tornei basicamente o segundo melhor jogador dos 440 nessa época aqui. Tinha um ROI de 85%, algo bem massacrador pra época. E eu lembro que tinha um cara lá, que era um russo, Anton Z87, lembro até hoje o nick dele. E ele tinha algo como 89% de ROI, eu 85%, e eu nunca conseguia chegar, melhorar o meu ROI lá no Shark Scoop pra bater o ROI dele, sabe? Ficava sempre de vezes tinha época que subia uns 2%, época que caiu uns 2%, mas mantinha quase que 85% o tempo todo. Dá pra ver que é um gráfico bem constante. Bom, falando, daí eu fui grindar para Forbet, né? Entre os 3 times que me ofereceram stake, eu optei pela Forbet pelo único motivo. Tipo, a grade do Yuri e da Forbet era muito similar. Só que na época o Crema era considerado um dos melhores jogadores de MTT da época. O Thiago ainda é um dos sócios hoje da Forbet, né? Eu fui mais por conta dele, assim, e também pelo fato de poder grindar de casa na Forbet. Já no time do Yuri tinha grindado lá no QG em Curitiba. Então optei pela comodidade, só que eu nunca deixei de grindar o Cash Game Live, né? O Cash Game Live sempre foi meu carro forte. Mesmo jogando pra Forbet, meu volume maior era ainda no Cash Live. E até que uma época, uma casa lá de poker me ofereceu staking e eu comecei a frequentar jogos bem caros, assim. Foi onde eu sentava com um cacife de R$ 5.000. Nessa casa, geralmente o jogo era 10, 20, mas no meio da noite virava tipo 25 no button, depois era 50 no button. E em alguns momentos chegava a ser 50 no button com boi de 100. Boi de 100 no cash game, assim, a galera que puxa o último pote, o cara que puxa o último pote é obrigado a deixar R$ 100 na mesa, como se fosse um escuro. Então o raise mínimo passa a ser 200. Então eu cheguei a jogar esses jogos também. Bom, aqui foi uma visita minha em 2018, final de 2018, lá em Curitiba. Fui para passear, mas acabei engatando num cash lá no Batel Poker Club. E comecei jogando 5 no botão, PLO. Só que daí deu uma oscilada no stack. Fui pro Texas, 5 no button. E nesse dia acabou que foi o dia que eu joguei o jogo mais caro, assim, da minha vida. Dá a impressão, pô, mas mais caro, você tá jogando ali 5 no botão, com um stackzinho ali que tem uns R$ 500 no máximo. Como assim o jogo mais caro? Eu comecei assim, né? Comecei no PLO ali, deu uma derretida, fui pro Texas, daí eu voltei pro PLO porque tinha muito dinheiro na mesa de PLO. E daí eu fui grindando, ao longo da noite meu stack foi evoluindo, até que chegou, eu fiquei num jogo rebolado praticamente, assim. Era 10 da manhã e eu tava grindando ainda. Tinha começado a jogar tipo 11 da noite. Aí isso gerou tipo uns R$ 7.000 de lucro nessa noite, que é esse stack aqui que vocês estão vendo. O jogo era 10, 25, 50 PLO.
As verdes são R$ 25. Essas vermelha, meio cinza, são 5. Verdes 25. E essa daqui são R$ 100 cada. Bom, acho que de longe deu pra perceber que eu gosto muito de Cash Live. Foi a modalidade que eu mais me dediquei e com certeza que eu sinto que tem um edge absurdo em relação ao field nacional. Mas no online eu também tive alguns resultados. Resultados esses que vocês podem acompanhar algumas vezes algo que eu posto no Instagram. Então, se você chegou até aqui, por favor, me siga lá no Instagram. Bom, meu Instagram é @harnifer. E já que vai estar lá no Instagram, siga o Instagram do time, né? Laver Poker Team Mentoring, que é esse daqui, @laverpoker. Bom, no online, né, como eu fui para Farbet, eu já entrei direto na line-up, né? Jogava tudo até 215 e em épocas de WCUP, Scoop, jogava tudo até 320. Tive alguns resultados ao longo da minha carreira, mas nada assim muito, muito expressivo. O fato foi que logo no final de 2014, não, no meio de 2015, comecei a me envolver com a aula de poker, né? Gerenciar time de poker, transformar realmente num coach, num professor. Fato esse que me fez virar instrutor do Monster Team e da Card Room nesse período. Bom, mais sobre alguns detalhes, resultados, retas que fiz, vocês podem encontrar aqui. Basta digitar lá www.facebook.com/Harnifer Oliveira, que vai cair na minha página lá. Lá, se eu rolar para baixo, vai ver algumas retinhas que eu fiz, algumas FTs, algumas cravadas, etc. Bom, os melhores resultados da minha carreira foi, por exemplo, esse segundo lugar aqui no The Big 55, rendeu $12.000. E também uma cravada no mesmo The Big 55, que rendeu $17.000. Bom, só para título de curiosidade, o mês que eu saí mais up, assim, na minha carreira online, eu saí $22.000 up, que foi o mesmo mês desse Big 55. Bom, e para complementar, melhor do que falar do nosso próprio trabalho como coach, nada mais gratificante do que ter alguns depoimentos para mostrar. Então aí no vídeo está o depoimento de alguns dos meus alunos, frisando, já fui instrutor do Monster Team, já fui instrutor da Card Room, na Card Room mesmo lecionando, somar todas as partições para mais de 200 jogadores, e já tive 3 módulos de curso privado e agora estou dando mentoria, né? Então, só no coaching individual já devo ter atendido mais de 65 jogadores. Então, tem aí o depoimento de algum deles. Se quiser pausar o vídeo, né? Acho que dá para ler de boa todos os depoimentos. Bom, então um breve resumo aí, uma conclusão. Sou um jogador que se moldou jogando Cash Live, né? A modalidade que eu tenho mais horas de grind é Cash Live, sem sombra de dúvidas. Mais de R$ 300.000 em ganhos no Cash Live. No online, já joguei regularmente tudo até $215. Joguei para Farbet, joguei pro Rei Alisson, joguei por conta também um bom tempo. Como instrutor, dei aula para o Monster Team, aula para Card Room, totalizando mais de 250 jogadores que tiveram aula comigo. No privado, já tive mais de 65 jogadores no coaching individual. Bom, para quem quiser saber mais, vou deixar um vídeo aqui de uma aula de Mindset que eu lecionei para Card Room na descrição. Se estiver vendo no Google Forms, depois olha aí. E qualquer coisa, basta me contactar no direct, beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço do instrutor HCO.